Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel. Eu sou o Marco Belo e vamos falar de Esporte Clube Corinthians Paulista neste agitado dia 20 de dezembro de 2024, sexta-feira, com muitas especulações envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista. É tempo de especulação, final de temporada, janela de transferências, vai começar a temporada 2025. É lógico que surgem muitos nomes de jogadores. Alguns não passam de especulações, de boatos, mas muitos o clube sim conversa com estes atletas. Porque quando o clube quer contratar, por exemplo, um zagueiro, o Corinthians quer contratar um zagueiro, não conversa só com um jogador, conversa com 2, 3, 4, tem planos A, B, C e D. Lateral esquerdo, 1, 2, 3, 4, tem planos A, B, C e D. Então, muitos desses nomes que você ouve e vê por aí, realmente o clube em algum momento se interessou. Talvez não tenha aberto conversações, propostas, negociação, mas conversou. Como é, por exemplo, o caso do Mauro Júnior, lateral esquerdo, de 25 anos de idade, brasileiro que joga no PSV da Holanda, né? Jogou lá junto com o André Ramalho, foi formado no Desportivo Brasil, nunca jogou profissionalmente aqui no país. O Corinthians conversou com o Mauro Júnior, mas não fez uma proposta, pelo menos ainda, ao jogador, até porque ele tem mais 6 meses de contrato com o PSV. Isso para a lateral esquerda, né? O Corinthians já tem na lateral esquerda o Matheus Bidu, o Diego Palacios, que é uma incógnita. O jogador chegou cheio de expectativa, jogou 16 minutos na partida contra o São Paulo, contra o São Bernardo no início do ano, se machucou, passou por uma cirurgia e não voltou a jogar, então é uma incógnita como ele vai voltar a jogar. Então tem o Bidu, tem o Palacios e tem o Hugo, né? O Corinthians já tem 3 laterais, mais o Denner, que é lateral esquerdo da base, que todo mundo que acompanha a base corintiana elogia bastante. Mesmo assim, o Corinthians quer contratar um lateral esquerdo. Por isso, surgiu esse nome do Mauro Júnior, que o Corinthians, sim, abriu conversas, mas não negociações. São coisas diferentes. Não se falou de valores, de nada. E ontem, direto de Belo Horizonte, veio a informação de um interesse do Corinthians no Guilherme Arana. Guilherme Arana, ex-Corinthians, formado na base do Corinthians, foi um lateral esquerdo que passou pelo Corinthians e deixou saudade em muita gente, né? Jogou muito bem, tanto que foi vendido para o Sevilha, da Espanha. Hoje está no Atlético Mineiro. É um jogador muito caro. Foi até outro dia titular da Seleção Brasileira de Futebol. É avaliado em cerca de 18 milhões de euros. Obviamente, o Corinthians não tem dinheiro para comprar o Guilherme Arana. 18 milhões de euros. O Corinthians não vai pagar isso em nenhum jogador. É mais caro do que o contrato do Memphis inteiro, do Memphis Depay. Mas o Atlético Mineiro não está na Libertadores da América. Incrivelmente, o Atlético Mineiro montou um super time, chegou à final da Libertadores de 2024, mas não chegou à Libertadores da América de 2025. Então o Atlético Mineiro está se desfazendo de alguns jogadores para aliviar a sua folha salarial. O Atlético Mineiro negociou talvez o seu principal jogador, que é o Paulinho, atacante, com o Palmeiras. É como se o Corinthians tivesse negociado o Rodrigo Garro com o Cruzeiro, o Internacional. Assim, foi algo fora do normal você negociar o seu principal jogador com outro clube do futebol brasileiro. Então isso mostra que realmente o Atlético Mineiro está precisando se desfazer de jogadores. Isso dá uma esperança ao Corinthians de repente pegar o Arana emprestado. Repito, o Corinthians não tem dinheiro para comprar o Arana, mas pode pegar emprestado. Aí o Atlético Mineiro alivia a sua folha salarial e o Corinthians ganha um lateral que com certeza será titular, né? Se o Arana tiver 100% fisicamente, com certeza será titular da equipe do Corinthians. E lá no Paraná, em Curitiba, eu estou pegando aqui para dar o crédito, Vinícius Furlan, o jornalista Vinícius Furlan, deu a informação de que o Atlético Paranaense tem interesse no Pedro Raul e a negociação seria uma troca simples pelo volante Eric. O Pedro Raul tem 28 anos de idade, o Eric tem 27 anos de idade. O Corinthians já demonstrou interesse no Eric no passado
e o Atlético Paranaense não quis vender. Para o Corinthians, a saída do Pedro Raul é sensacional. Nada contra a pessoa do Pedro Raul, né, o caráter do Pedro Raul, nada disso. Mas o futebol, ele não mostrou nada desde que foi contratado pelo Corinthians. E com salário lá em cima, hoje é a quarta opção do ataque corintiano. Se o Yuri Alberto se machuca, entra Romero, entra Thales Magno, entra eu, só não entra o Pedro Raul, né? Então a saída do Pedro Raul seria fantástica para o Corinthians. Mas será que o Eric, nesse momento, é um jogador que o Corinthians precisa? Tendo Charles, Alex Santana, Breno Bidon, pensando em Pogba, Maicon renovando o contrato, mais um jogador para a mesma posição? Então não sei se vai dar negócio por causa disso, né? Tem muita gente na posição que o Eric joga, apesar do Corinthians já ter se interessado no Eric no passado. E falando no Breno Bidon, o técnico Ramon Menezes, da seleção brasileira sub-20, convocou hoje Felipe Longo, que é o terceiro goleiro do Corinthians, e o Breno Bidon para o Sul-Americano sub-20, que vai ser disputado na Venezuela entre janeiro e fevereiro. O Breno Bidon teria que perder pré-temporada pelo Corinthians e os primeiros 10 jogos do Campeonato Paulista e talvez o primeiro jogo da Libertadores contra a Universidade lá da Venezuela. O Corinthians, o sul-americano, não é data FIFA, então o clube pode se negar simplesmente a ceder o seu jogador. Mas o Corinthians tem um acordo desde o ano passado com o empresário do Bidon a não proibir o jogador de defender a seleção brasileira e não segurar o jogador. Então o Corinthians vai liberar o Breno Bidon para se apresentar à seleção brasileira, vai perder a pré-temporada com certeza, e os 10 jogos do Campeonato Paulista, mais o da Libertadores que eu citei, é caso a seleção chegue na final, né, do Sul-Americano. Lógico, se a seleção for eliminada antes, o jogador volta antes. Mas se a seleção chegar ao final do Sul-Americano, lá em fevereiro, dia 16 de fevereiro, está marcada a final, ele perde 10 jogos do Paulista e talvez o jogo contra o Universidade lá da Venezuela na primeira partida de ida da segunda fase da primeira parte da Libertadores da América 2025. Uma situação ruim, porque o Breno Bidon hoje é titular absoluto do Corinthians. Muitos nomes são falados e a gente, claro, vai passando para vocês todo dia aqui neste Papo Reto com a Fiel no canal É o Time do Povo. Tomara que o Corinthians se reforce bem, não com muitos nomes, com nomes bons, como aconteceu no meio do ano passado, e não no início do ano passado, quando foi uma janela muito ruim. Muitos jogadores caros e que não jogaram. No meio do ano passado, o Corinthians gastou menos, mas contratou melhor. Confio no Fabinho Soldado, confio nos garotos do Cifute do Corinthians, na galera que trabalha na análise de mercado lá do Corinthians, para que o Corinthians contrate 3, 4, 5 reforços pontuais e faça um time para brigar por tudo em 2025. Valeu, galera, um abraço e vai Corinthians!